paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Coloque-se de pé, nós vamos começar o nosso culto. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Amém? Salmo 23. Todo mundo abriu aí? Amém. Pastora Cereira. Salmo 23 aí, pastor. Salmo 23. Deus é bom, é todo. Bem? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou como diz o hebraico, nunca me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele fala do cuidado de Deus conosco, da provisão de Deus conosco. Desculpe, irmãos, eu nem me apresentei, né? Tem alguns visitantes aqui. Meu nome é Edinaldo, eu sou lá de Belo Horizonte. Esse aqui é o Gustavo, está com a esposa dele ali, a Carol e o Gabrielzinho. Nós somos de Belo Horizonte e somos... eu sou lá de Lagoinha, ele da Batista Ágape, mas aqui em Pirapora nós somos Aliança Eterna. Amém? Sempre a gente vem aqui para visitar os irmãos e ficar aqui com o pastor Roger e a Edileuza. Só me apresentar para os irmãos primeiro, né? O Salmo 23 aqui, irmãos, ele fala do cuidado de Deus conosco, do Deus que guarda, do Deus que protege, e ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Fala que ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Esse salmo mostra que o tempo todo o Senhor está nos guardando, nos cercando e nos protegendo. E é esse Deus que nós viemos adorar aqui nessa noite, esse Deus que nós viemos buscar Ele aqui nessa noite. Então estamos iniciando agora a nossa reunião. Nós vamos ter um momento de oração agora para você falar com esse Deus agora. A Bíblia fala que esse salmo foi escrito por Davi. Davi era um homem que conhecia a Deus com intimidade. A intimidade com Deus, ela se dá através da oração. Nós falando com Deus, Deus falando conosco. Então nós vamos orar aqui agora, vamos começar um momento de oração. Abra sua boca agora, fale com Deus agora, aquilo que está na sua mente, no seu coração, interceda pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, aquilo que vier no seu coração. A Bíblia fala em Provérbios que Deus ama a oração do justo. Amém? Meu Deus, nós iniciamos essa reunião aqui agora, Pai. Igreja Aliança Eterna. Senhor, em nome de Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor esse momento agora aqui de oração. Nós viemos aqui nesse domingo à noite para buscar a presença do Senhor, Pai. Estamos iniciando aqui, apresentamos ao Senhor esse momento que nós vamos ter aqui de louvor, o momento da palavra, o momento de dízimo de ofertas, ou algum testemunho, o momento de apelo, seja o que for, Pai. Nós apresentamos tudo o que for aqui nesse culto. Nós apresentamos ao Senhor aqui agora, para dar ao Senhor o melhor culto. Pai, em nome de Jesus, queremos dar ao Senhor o melhor culto aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Deus, a Bíblia fala que tudo que fizer, em obras, em palavras,
fazer de todo o coração como para o Senhor. Nós queremos dar um culto aqui hoje, Deus, de todo o coração para o Senhor. Queremos dar ao Senhor aqui um culto de todo o coração. Nós abençoamos desde já, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor serve este lugar aqui com os teus anjos, serve este lugar com os teus anjos, Pai, no momento que estivermos aqui, que o Senhor esteja guardando a nossa família, guarda os nossos familiares, Deus, de todo mal, guarda, Deus, protege, cerca, Pai, cada um dos nossos, Pai, cerca os nossos filhos, cerca a esposa, Deus, cerca o marido, Deus, em nome de Deus, protege cada um dos nossos, Pai. Nesse momento que estivermos aqui, Pai, que o Senhor libere os teus anjos, Pai, para estar trabalhando na vida de cada um desses irmãos aqui. Pai, quebrando toda a cadeia na mente, toda a cadeia, toda a marca que tiver na mente, que tiver pedindo a pessoa de adorar o Senhor, que tiver pedindo a pessoa, Deus, de receber a sua palavra, que tiver pedindo, Deus, a pessoa, Deus, de receber o que o Senhor tem para ela aqui nessa noite. Deus, que tudo isso caia por terra, em nome de Jesus, manda os teus anjos. A palavra fala que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão herdado salvação. Manda os teus anjos aqui então agora, Pai. Manda os teus anjos aqui agora. Vai quebrando amarras aqui, vai quebrando cadeias. Deus, pessoas que precisam de cura aqui agora, Deus esteja curando aqui nessa noite, esteja curando aqui nessa noite, esteja curando aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quando eu falar, fala, darmos ao Senhor o perfeito louvor. Nos abençoe a dar ao Senhor aqui nessa noite, então, o perfeito louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, que a palavra do Senhor que hoje, que foi semeada, ela possa entrar no nosso coração, Pai, com vida, em nome de Jesus, possa entrar no nosso coração com fogo, possa entrar em nosso coração com poder, Pai, que hoje seja noite de poder aqui na Aliança Eterna. Deus, pedimos ao Espírito Santo, a unção do Espírito Santo aqui hoje. Deus, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Faz aqui hoje nessa noite, faz aqui hoje nessa noite, Espírito Santo. Faz aqui hoje, a Aliança Eterna depende do Senhor, Espírito Santo. Esse culto é seu, Espírito Santo. Esse culto é seu. Que não seja nada conforme o que queremos, seja tudo conforme a tua vontade, seja tudo conforme o teu querer, Espírito Santo. Inunda aqui esse lugar com a tua água viva, tirando toda a sujeira, tirando toda a imundícia. Senhor, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Deus, perdoa pelo que nós temos pecado. Perdoa, Deus, aquilo que nós temos pecado, Senhor. Deus, toda a sujeira do nosso coração. Pedimos ao Senhor perdão agora. Nos humilhamos agora diante do Senhor, Pai. Deus, nos humilhamos diante do Senhor. A Bíblia fala, Pai, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida nessa noite. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida nessa noite. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Deus vai purificando nessa noite. Deus, Daniel pediu perdão pelo povo ali do Senhor que estava ali na Babilônia. O povo havia pecado. Deus, então eu quero pedir perdão ao Senhor por cada um de nós aqui de Aliança Eterna. Pai, naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos pecado. Eu peço ao Senhor perdão, Pai, para estarmos limpos agora aqui diante do Senhor. Limpos para adorar o Senhor. Limpos para adorar o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nos abençoe para estar limpo, Pai, diante da tua presença. Senhor, em nome de Deus, a santidade do Senhor em nós. Manifesta a santidade de Jesus em nós, Senhor, nessa noite. Deus, manifesta a santidade de Jesus em nós, em nome de Jesus. Pai, quebra de nós toda frieza, tudo que impede, Deus, de orar, de buscar a presença do Senhor. Aquele que está fraco, fortalece ele nessa noite. Fortalece ele nessa noite, Pai. Aquele que não está conseguindo orar, que não está conseguindo ler sua palavra, fortalece ele aqui nessa noite. Deus, que esse seja culto de poder, Pai. Seja culto de poder, seja culto de poder, seja culto, Deus, em que o nome do Senhor seja engrandecido através da nossa vida. Seja culto, Deus, de fogo. Deus, culto de fogo aqui nessa noite. Que saia todo mal aqui neste lugar. Que saia todo mal deste lugar. Que saia no nome de Jesus todo mal deste lugar. Tudo que tenta atrapalhar o culto ao Senhor. Deus, o culto é para o Senhor. Toda reverência nessa noite aqui, Pai. Toda reverência ao Senhor aqui nessa noite. Para darmos ao Senhor o melhor culto aqui nessa noite. Deus, tudo que for feito aqui seja para a glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o teu nome, Jesus, neste lugar. Engrandecido seja o teu nome neste lugar, Jesus. Irmãos, nós precisamos ter
paz e alegria diante do Senhor, amém? Nós somos livres naquele que nos libertou. Foi pago um preço para que a nossa vida fosse resgatada da morte do pecado, amém? Então nós vamos ter alegria, e a alegria ela está no coração daquele que conhece a Deus. Aquele que conhece Jesus vive em alegria, amém? Então vamos cantar isso nessa noite? Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem já conhece a Jesus.
vamos fazer uma pergunta para os irmãos. Nós costumamos perguntar aos irmãos: quem aqui está feliz com Jesus? Vamos lá, vou te dar outra chance, hein, de se alegrar no Senhor. Quem aqui está feliz com Jesus? Aleluia. Agora tem uma outra pergunta: quem aqui está fazendo o Senhor Jesus feliz? Nós temos desafios todos os dias, irmãos. E nos alegrar no Senhor é um desafio que nós temos. Mas nós precisamos entender isso, porque a palavra nos fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Se nós já vencemos no Senhor Jesus, nós vamos entender isso e receber isso, tomar posse dessa palavra, amém? O Senhor, Ele procura por pessoas que estejam disponíveis para a sua obra, disponíveis para cumprir o ID do Senhor. O ID da palavra, ele é o ID no gerúndio, ele é o indo. É indo pregando o Evangelho, indo ensinando e indo fazendo discípulos, amém? Fala para o irmão do seu lado: irmão, vamos embora? Vamos embora para cumprir o ID de Jesus? Amém? Fale de Jesus em todo tempo e a fora de tempo. A palavra nos chama a isso, a pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, amém? Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é a minha vida, e nunca me cansarei.
entregar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, fique à vontade, o QR Code está aqui. Você pode depositar aqui o seu gasoto lá, o seu dízimo e a sua oferta. Sem eu vir
cumprimentar o seu irmão que está aí do seu lado. Sai do seu lugar, cumprimenta o seu irmão. Uma mulher abraça outra mulher, um homem abraça outro homem. Fala para ele, meu irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para você, para o seu coração nessa noite. Aleluia. Vocês vieram. Que bom que você veio de novo. Que bom que você veio, mas que bom mesmo, viu? Que bom que você veio. Que bom. Que bom, Elisa, que você veio. Que bom, Elisa. Que bom, Meu irmão, que bom mesmo. abre sua Bíblia. Livro de Salmos, número 20. Livro de Salmos, de número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó, ele eleve em segurança. No teu santuário te envie socorro, desde Sião te sustento. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjar e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do teu santo céu, com a vitoriosa força de tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao reino, responde-nos quando clamar. Amém. Responde-nos quando clamar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar nessa noite. E aqui, diante da nossa oração, nós vamos fazer assim como o salmista que disse: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamar. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para poder inicialmente agradecer ao Senhor por tantas coisas, Pai, que o Senhor tem feito aqui em nossas vidas. Pai, por tantos livramentos concedidos. Pai, por tantas bênçãos, ó Deus, liberadas, ó Pai, ao seu povo. Mas nós queremos te agradecer, Pai, não somente por isso. Te agradecer, ó Deus, porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Deus, ali naquela cruz do Calvário, nos amou de tal forma que ali Ele se deu por nós. E através do teu sangue, Senhor, nós fomos redimidos dos nossos pecados. Pai, nós queremos, ó Deus, assim como está escrito aqui na sua palavra, Deus, ouvido, Senhor, ó Pai, quando clamamos a Ti. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha de encontro em cada necessidade da sua igreja, em cada necessidade do seu povo. Pai, nesta hora, Senhor, nós temos ali, ó Deus, pessoas nas penitenciárias, nos presídios, Pai, pessoas desigrejadas, ó Deus, e aí desviadas, Pai, em toda a face dessa terra. Nós temos pessoas, Pai, que estão no leito de hospital, ó Deus, aguardando apenas um milagre. A tua palavra, Senhor, diz que basta apenas uma única palavra. E nós estamos aqui, ó Deus, para clamar ao Senhor. Pai, que a tua palavra, Pai, chega aos corações e aos ouvidos, Pai, de todo aquele que aqui, ó Deus, os teus filhos, Pai, apresentaram. Pai, nós queremos apresentar não somente a nossa vida, mas toda a nossa família, todos os nossos familiares, toda a nossa parentela, toda essa cidade, todo esse estado, toda essa nação, todo esse Brasil. Pai, nós queremos apresentar, ó Deus, as governanças, Pai, municipal, ó Deus, estadual, ó Deus, federal. Nós queremos apresentar todos os empregados, empregadores aqui dessa cidade, os empresários, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha de encontro em cada necessidade. Ó Deus, há uma crise instalada, Pai, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Há um momento de medo, de aflição, ó Deus, de preocupação, ó Pai, para com todo o seu povo. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, assim como está escrito na sua palavra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor salva aquele que é ungido do Senhor. Por isso, Pai, nós apresentamos homens e mulheres de Deus, Pai, que se encontram em todo e qualquer estado, Senhor, de vida. Aquele que está enfermo, aquela que está enferma, aquele que está desempregado, desempregada, aquele que precisa, Senhor, de uma intervenção divina. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, agora, Pai, escuta o clamor da sua igreja. Pai, fala conosco aqui nessa noite. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai, para compreender as tuas verdades, ó Deus, da tua palavra, para compreendermos o seu caminho e a sua verdade, porque o Senhor, ó Deus, é o caminho, é a verdade e a vida. Por isso, Pai, nós queremos aqui, ó Deus, não se preocupar, Pai, com a circunstância, mas depender exclusivamente do Senhor. Enquanto uns confiam em carros, enquanto outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, todos os empresários aqui dessa cidade, para que ela possa gerar empregos, ó Deus, para dar emprego a todo o seu povo. Que não haja aqui, ó Deus, nenhuma, Senhor, nenhuma pessoa, Pai, desempregada. Por isso, Pai, abra as portas das oportunidades, prospera o seu povo, prospera, Senhor, os teus filhos. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha trazer libertação, cura, salvação em cada família, Senhor. Pai, que o nosso coração em momento nenhum entre em aflição, mas que nós possamos dizer, Pai, como está escrito na sua palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou. Aleluia! Por isso, Pai, receba, Senhor, esse culto, receba essa adoração, receba esse louvor, receba, Pai, aqui cada súplica, Senhor, do teu povo. Mas fala conosco, Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, a nossa mente, permita que compreendamos, Pai, toda a sua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos atos e as nossas falhas. Pai, nos conduza, Senhor, para o nome de salvação. Guarda-nos, ó Deus, aquele, Pai, que agora nesse momento recebeu o diagnóstico de uma doença incurável.
Guarda, Senhor, aquele que recebeu, ó Pai, uma notícia, Senhor, o falecimento de um ente querido. Pai, guarda, Senhor, aquele, Senhor, Pai, que está ali aguardando por uma resposta, de uma intervenção, de um milagre, de uma cura do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, Senhor, Pai, cada necessidade. Não nos deixe, Senhor, ficar aflito, mas nos ajude, Senhor, a ter bom ânimo, porque, Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor venceu, e no Senhor nós somos mais que vencedores. Aleluia, Jesus. Perto está o Senhor. Você tem coração quebrantado. Ele salva aquele de coração humilde. Por isso, Pai, receba nessa noite a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Eu cumprimento essa igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, que nos ouve, que nos assiste aqui, Deus tem uma palavra de cura, de bênção aí para você e toda a sua família. Nós queremos semear a palavra do Senhor para que quando ela chegar no seu coração, ela dê frutos e você experimente da bondade e do favor do Senhor. A cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor venha abençoar a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. A chuva chegou, sinal de resposta. Amém? E tudo que Deus tem para a vida do crente é uma resposta. Fala para o irmão do seu lado. Tudo que Deus tem para você é uma resposta. Amém, querido? Às vezes a gente está esperando do Senhor tanta coisa que Deus quer apenas nos responder. A gente fala, mas muitas vezes nós estamos abertos para ouvir. E o Senhor quer responder para nós aquilo que só Ele tem para o povo que é dele. E nós somos de Jesus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí? Você é de Jesus. Você é de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, aí no livro de João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, verso de número 1. Livro de João, capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Pode sentar você que está de pé, em nome de Jesus. Há uma palavra de Deus, meus irmãos, para esta noite, da qual aqui na minha tradução está dizendo: não se turbe o vosso coração. Talvez aí em outra tradução está dizendo: não fique aflito. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, não fique aflito. A aflição, meu irmão, faz com que a gente perca a segurança do Senhor. Muitas vezes a gente, diante de qualquer circunstância, nos abalamos diante dela. E é natural, porque nós somos seres humanos. E por ser seres humanos, nós temos uma limitação. E essa limitação faz com que nós precisamos buscar uma força que só há do Senhor. E a palavra do Senhor, quando ela vem de encontro aqui nessa noite, a todos que estão aqui me ouvindo, ela começa dizendo para nós não termos aflição, não nos turbarmos o nosso coração, mas crer em Deus. Há uma palavra do Senhor que nós devemos crer. E quando a gente crê em Deus, Jesus também pede para que nós creiamos nele. Porque Jesus, meu irmão, e Deus é a mesma pessoa. Nós precisamos entender essa verdade para que a gente, no Senhor, nunca fique com Ele com dúvida. Nós precisamos ter da parte de Deus uma segurança, porque sabemos que tudo que é de Deus, ela vem no momento certo, ela acontece no momento certo, porque Deus tem na sua palavra apenas 3 coisas para dizer para nós. Ou Ele vai dizer mediante o que a gente fala para Ele não, ou Ele vai dizer para nós mediante o que nós dissermos para Ele sim, ou Ele vai dizer mediante o que nós pedimos a Ele, espera. E tem muita gente que está aflito porque não está conseguindo esperar. E a palavra do Senhor diz: espera. Mais uma vez, fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, espera no Senhor. É do Senhor. A gente
vive realidades, meus irmãos, que muitas vezes a gente gostaria que fosse assim, para já, para ontem, do nosso jeito, da nossa forma. E a gente clama a Deus muitas vezes pedindo ao Senhor: Senhor, vai lá e faça. Como na verdade, se Deus fosse ouvir o que a gente pede, na verdade, meu irmão, Deus quer que nós ouvimos como Ele quer fazer. Aleluia. Deus quer fazer da forma mais natural dele. Por quê? Porque quando o Senhor faz, ninguém impede. A gente tem que entender essa realidade para poder viver os planos do Senhor, e nos planos do Senhor não fazer como muitas vezes nós fazemos, sem uma direção, agindo muitas vezes pela nossa própria capacidade humana, pensando que nós vamos resolver, quando na verdade, meu irmão, se não for a mão do Senhor, nada resolvemos. Por quê? Porque nós temos uma limitação, mas glória a Deus que nele nós temos uma dependência. Eu quero muito aqui falar para o seu coração que você continue dependendo de Deus. O próximo ano é um ano político, e nós não podemos nos colocar em uma necessidade de dependência política, mas nós temos que estar a cada dia em uma dependência única e exclusiva do Senhor. A minha dependência, a sua dependência, ela tem que ser do Senhor. Quando nós compreendemos essa realidade, a vida passa a nos dar mais leveza para compreender toda e qualquer circunstância. Aqui o texto diz que o próprio Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. No verso de número 4 diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui no culto, nós viemos para a igreja, nós nos dizemos que somos aqui da parte do Senhor cristão, mas temos uma dúvida, uma incerteza sobre para onde nós iremos. Eu quero dizer para você que está nessa noite me ouvindo, nós aqui nessa terra, nós estamos apenas de passar. Faz uma mão para a sua oração, meu irmão. Vai chegar o tempo, nós não vamos estar mais juntos aqui, mas se você crer, nós vamos estar juntos lá. É lá que nos espera, é lá que é a nossa morada, é lá que está tudo preparado, é lá que não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrima, meu irmão, lá não haverá mais nenhum tipo de pranto. Então, enquanto estivermos aqui, temos que fazer aquilo que Deus se agrada. E uma coisa que Deus se agrada é servir a Ele com alegria. E eu sei que muitas vezes vínculo ar, quando nada vai bem, não nos permite que a gente fique alegre. Mas há uma instrução da parte de Deus que nós temos que servir a Ele com alegria e apresentarmos a Ele com canto. Por isso que nós iniciamos aqui esse culto cantando, adorando, louvando ao Senhor, porque nós estamos aqui não simplesmente para a pessoa que está do nosso lado, nós estamos aqui para o Senhor. É claro que a pessoa que está do nosso lado, ela tem uma importância, porque ela é irmã, ele é irmão nosso em Cristo. Mas nós temos que entender, meu irmão, Deus quer ouvir a adoração de cada um. Deus quer ouvir o clamor, a súplica de cada um. Se nós cantarmos aqui em um tom desafinado, alguém vai tentar entender aonde que está saindo o desafio. E assim, irmãos, a gente fica confuso. Será que está aumentando a voz? Será que está diminuindo a voz? Será que está atrapalhando? Então não estou conseguindo ouvir direito. Agora imagina todo o povo clamando ao Senhor e o Senhor escutando cada um dos seus mínimos detalhes de cada súplica. Em nenhum momento Deus vai falar: gente, que povo confuso, eu não entendo nada. Não. Deus inclina o ouvido para escutar cada um de vocês. Cada um de vocês. E quando Deus inclina o ouvido para nos escutar, saiba, meu irmão, que Ele vai nos responder. Aleluia. Não há da parte do Senhor nenhuma oração sem resposta. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Não há da parte de Deus nenhuma oração sem resposta.
Muitas vezes, meu irmão, o que a gente não tem é a preparação espiritual para receber a resposta. Porque quando a gente sempre pede ao Senhor, a gente quer que Deus dá, mas muitas vezes, meu irmão, Deus não vai. E é aí que Ele quer ver se nós realmente somos dele por aquilo que Ele não vai fazer. Mas embora Ele já está fazendo, porque se nós não virmos aqui acontecer, nós veremos lá o que aconteceu. Amém? Tem pessoas que não estão aqui hoje e a gente sente falta, mas chegará um tempo que todos nós estaremos unidos. E quando estivermos unidos, vai ter alguém que vai nos servir. E quando nos servir, é Ele que vai dividir a ceia conosco e dizer: olha, vocês são amados do meu Pai e estão no lugar onde eu preparei antes da fundação do mundo, aonde vocês viveram lá e tiveram o coração de vocês tribulado, aflitos. O coração que muitas vezes sentiu a dor de muitas coisas que às vezes mexeu com o emocional, mexeu com o psicológico, mexeu com o espiritual, mas não mexeu com o coração. Amém, queridos? Olha o verso de número 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E quando alguém pergunta a ele, que no caso aqui é Tomé, diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e ele completa nos trazendo uma palavra de consolo nessa noite. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que nós queremos, meus irmãos, é que todo aquele do nosso meio vá ao Pai, mas através de Jesus. Não sei se vocês souberam, mas faleceu uma jovem aqui nesse bairro, uma menina muito nova, aparentemente 22 anos, e começou com uma anemia. E essa anemia se tornou tão crítica, e ali veio exatamente um câncer, e esse câncer veio ali, aquele câncer do sangue, e em pouquíssimas horas ela levou embora. Olha a palavra que eu estou dizendo. Ela levou embora. Aprove ao Senhor que console aquela família sobre esta perda. Mas alegrai aquela família se ela realmente foi de Jesus e agora está com Deus. Por quê? Porque enquanto Tomé não sabia qual era o caminho, Jesus estava dizendo o quê? Vós sabeis qual é o caminho. Então cada um de vocês aqui sabem qual é o caminho para a vida de vocês. E o caminho é Jesus. Fala com o irmão cancelar, meu irmão. O caminho para a sua vida é Jesus. Isso em todos os sentidos. Viu? Todos os sentidos. O caminho para a sua vida pessoal, profissional, conjugal, empresarial é Jesus. Meus irmãos, teve um momento na passagem da Bíblia que havia ali pastor Zé Neves, Pedro juntamente com seus discípulos, e Pedro, um exímio pescador, pescou a noite toda ali, com toda a sua experiência, jogando ali as redes no mar e nada trouxe. Ele veio em uma forma amplamente desanimada, porque ele usou da sua experiência, do seu conhecimento, achando que jogando a rede da sua forma, traria muitos peixes. No entanto, bastou apenas que uma palavra e mandasse ele voltar e lançasse a rede do outro lado. Quando ele obedece aquela palavra e vai e lança aquela rede, ele sozinho não dá conta de puxar os tamanhos dos peixes que ali foram dados. Ele precisou de ajuda. Para o irmão do seu lado, meu irmão, às vezes você precisa de ajuda e tem que pedir ajuda, porque uma palavra de Deus que será liberada, você vai
para trazer, e Deus vai te entregar. Deus quer te entregar algo nessa noite, meu irmão. Você crê nisso? Deus quer te entregar algo para a sua vida nessa noite, mas você vai precisar pedir ajuda. Não há nada que nós possamos fazer a qual Deus, só Ele pode fazer. Bastou ali, irmãos, que Jesus dissesse o quê? Uma palavra: retorne e jogue para o outro lugar. Muitas vezes a gente está jogando a nossa vida apenas para um lado, sacrificando o nosso esforço de um lado a qual o Senhor não está. Muitas vezes trazendo para esse lado todo o empenho, sem trazer nenhum resultado, sem trazer nada que traga sequer uma segurança e uma estabilidade espiritual, psicológica, emocional, financeira e tantas outras. Mas, irmãos, quando Deus Ele dá uma ordem, Ele sabe o que vai acontecer, já aconteceu por aquilo que Ele faz. Amém? Em Isaías, capítulo de número 41. Isaías, capítulo de número 41, verso de número 13. Isaías, capítulo 41, versículo de número 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos concentrando a ajuda no homem, achando que do homem virá a nossa ajuda. E nós temos uma instrução bíblica, uma referência do Senhor, que é Ele quem nos coloca pela mão direita e nos leva, quando na verdade Ele diz duas coisas para nós. A primeira é: não temas. E a palavra dessa noite é para nós levarmos para esse início de semana, para que nós não temamos a nada que essa semana está proporcionando. Porque, meu irmão, essa semana nasce hoje, mas Deus já sabe o fim dela. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã e nem daqui a alguns minutos, mas o Senhor sabe de cada detalhe, cada sentido horário da nossa vida. Deus sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Mas Ele quer na sua palavra dizer o quê? Não temas, porque eu te ajudo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para compreender a palavra do Senhor e reconhecer que o Senhor não quer simplesmente só fazer, mas o Senhor também quer nos ajudar. Tem muitas pessoas que não querem mais a ajuda de Deus, não querem a ajuda de Deus porque confiou muito no homem, depositou toda uma confiança no homem, foi frustrado pelo homem, quando o homem enganou o outro homem, usando o nome que não era do próprio homem, porque muitas vezes muita gente usa o nome do Senhor, e a palavra de Deus diz que nós não podemos usar o nome dele em vão. Exatamente para quê? Para não enganar. Mas tem muitas pessoas que estão sendo enganadas e frustrando-se por causa dos enganos. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Não temas, porque eu te ajudo. Pegarei você pela mão. Amém, querido? E ele afirma no texto, dizendo, vamos voltar lá, em Isaías, capítulo de número 41, verso de número 13. Isaías 41, verso de número 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão achando que Deus tem que agir de uma forma coletiva. É como se muitos aqui hoje, nesses últimos dias, têm falado e feito que a palavra do Senhor é como se fosse uma dinâmica, aonde no final todos ganham. Não é bem isso. Deus tem um plano individual para cada um. E Ele vai fazer o plano dele individual para cada um, conforme o que é bom, conforme o que é perfeito e conforme o que é agradável a Ele. Por isso que na vida de um meu irmão Deus vai fazer. Mas
talvez na vida de outro ele não vai fazer. Mas isso não quer dizer que ele não fez, porque aquilo que já está feito, está preparado para que nós tomamos posse, não aqui nessa terra, mas naquela terra celestial, onde lá não haverá nada do que daqui a gente passa por sofrimento. A gente tem sofrido nesses últimos dias. Os acontecimentos têm mexido com o emocional de muitos. Tem muitos aqui, irmãos, acerca de acontecimentos, não tem dormido direito, não tem raciocinado direito, tem duvidado até mesmo da oração que Deus está dando como resposta de dizer, olha, se eu não fiz nada ainda, é porque não chegou a hora de eu fazer. Quando eu fizer, ninguém me impedirá do que eu tenho para fazer. Mas a gente muitas vezes fica muito ansioso, querendo que Deus faça aquilo que na verdade Deus tem outros planos para fazer. Algo da parte de Deus, e eu repito nessa noite, Deus pode dizer em resposta sim, como também pode dizer em resposta não, mas também pode dizer em resposta espere. Fala para o irmão para o seu lado, meu irmão, espera. Enquanto a música secular diz assim, supera, aqui no nosso meio Deus está falando o quê? Espera. Nós temos que aprender a viver essa realidade. Esperar. A palavra final, ela nunca será nossa. A palavra final, ela sempre será do Senhor. Então, meu irmão, para de arbitrar aonde o Senhor não te deu o direito de arbitrar. Para de querer estabelecer a regra do jogo quando Deus não te deu o quê? As peças para mexer no jogo. Aliás, nós somos a peça do jogo. Porque quando Deus tira um daqui, Ele coloca outro ali. E quando Ele tira um daqui, esse lugar ficou vago. Pelo contrário, esse lugar é para mostrar que todos nós aqui estamos em uma passagem peregrina. Eu e você aqui, meu irmão, nós estamos em uma passagem peregrina. Fala para o irmão para o meu irmão. Seu passaporte está carimbado aí. A salvação está convicta no seu coração em Cristo Jesus. Você não pode perder sua salvação. Fala para ele. Não pode perder a salvação, meu irmão. Jamais. Nunca. Repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pega a sua Bíblia aí. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir aí ao Senhor? Nunca mais nós seremos. Em Isaías capítulo de número 42, verso de número 14. Isaías capítulo 42, verso de número 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Irmão, você tem que se conter. Amém, queridos? Você tem que se conter. O desespero não pode fazer parte de uma atitude, porque quando nós nos desesperamos, sabe o que o Senhor diz? Homens de pequena fé. Tem muitas pessoas que nesses últimos dias Deus está dizendo assim, você está parecendo aqueles homens e mulheres de pequena fé, que está desesperando, quando na verdade você tem que estar confiando. E olha ainda no verso de número 14. Por muito tempo me calei e estive em silêncio
como e ao mesmo tempo ofegar. Alguém sabe o que é ofegar, gente, aqui? Quem sabe? Alguém sabe o que é ofegar? A vontade de gritar. De gritar o quê? Só o Senhor é Deus. Em que momento? Quando Ele trouxerá resposta. Nesse meio tempo, meu irmão, contente-se. Fique em silêncio, porque Deus está agindo, trabalhando, enquanto nós temos que dormir. Tem gente perdendo noite de sono, achando que vai resolver alguma coisa, e o Senhor está dizendo assim: olha, quanto mais você fica acordado, mais você atrapalha você mesmo de ver o que eu já estou fazendo. E nós temos que compreender essa realidade, meu irmão, porque nós não somos aqui aquele que chegou agora, nós já somos daqui, aquele ao qual Ele nos fez para ser filhos de Deus. Você é filho de Deus aqui nessa noite? Você é filho de Deus aqui nessa noite? Então descansa no Senhor, confia nele, mas Ele, em Salmos de número 37, Salmos de número 37, Salmos de número 37, verso de número 4. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há uma condição que Deus estabelece aqui, para antes dele satisfazer, nós temos que primeiro fazer o quê? Agradar. Ou seja, nós temos que agradar ao Senhor. Uma das formas de agradar ao Senhor, sabe qual é, meu irmão, minha irmã? Você que me ouve em casa, é servir a Ele com alegria. Sabe qual é o nosso desafio? Servir a Deus quando nada vai. Apresentar a Ele como canto, quando na verdade chegamos em casa e a vontade de dar é de chorar. Mas há uma palavra de Deus que enquanto o choro dura uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Fala para o irmão da sala, vai dormir, meu irmão. A alegria do Senhor virá pela manhã. Para de ficar acordado aí, querendo ver o que Deus está fazendo, porque Deus não vai te mostrar como Ele fez, Ele vai te mostrar o que Ele faz. Vocês estão achando que Deus vai contar o segredo da Coca-Cola para vocês? Deus não vai revelar o segredo da Coca-Cola para ninguém, querido. Amém, querido? A gente fica muitas vezes questionando, mas como é que o Senhor fez, Senhor? Como é que foi? Foi aquele dia que eu jejuei? Oh, Deus, foi aquele dia então que eu paguei o preço? Ou foi aquele dia, Senhor, que eu não consegui dormir e o Senhor teve misericórdia de mim? Ele vai dizer para mim e para você de uma forma tão carinhosa, irmã Laiane, não te importa saber aquilo que só eu faço. Estamos muitas vezes, meu irmão, querendo saber coisas da qual Deus não vai revelar. Mas nós temos que aprender, meu irmão, a confiar. Olha o verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, como é que está o seu caminho aí? A sua vida está entregue ao Senhor, sua casa, seus filhos, sua família, sua empresa, seus negócios, está entregue? Você está condicionando? Entregue seus caminhos ao Senhor. O que mais que ele diz? Confia nele. Deus só está dizendo que fará depois de quê? Confiar. Mas antes ele está dizendo o quê? Entrega. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, não retenha. A gente muitas vezes ora e fala: Deus, por favor, intervenha nessa causa. Mas daqui a pouco a gente chora. Mas a causa não foi eu que dei vida. Eu estou olhando mais para a causa e esquecendo de olhar para o Senhor. E a palavra diz que ele diz exatamente o quê?
eleve os meus olhos para os montes, de lá me virá o socorro vem do Senhor. Então, quando eu pego uma causa e entrego para o Senhor, eu não posso mais olhar a causa, eu preciso olhar agora para o Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu passo pela causa, eu venho cultuar ao Senhor, e quando eu vou embora, eu passo pela causa. Em algum momento eu venho, volto a cultuar ao Senhor, eu passo pela causa, e a causa em momento algum não pode querer me atrair para olhar para ela, porque se eu olhar para ela e nada tiver feito, eu começo a perder o sentido do caminho. Tem muita gente perdendo o sentido do caminho. Tem muita gente que está se tornando aqui nos dias de hoje Tomé. Vive com Cristo, habita com Cristo, vê os milagres de Cristo, mas diz para Cristo: aonde que é o caminho? Estão perdidos na vida por causa de quê? Olhando a circunstância, olhando a causa. E o Senhor está dizendo o quê? Confia nele, mas ele fará. Olha o verso de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Fala para o irmão que está do seu lado. Você está esperando em quem, meu irmão? Aonde que está a sua espera? Aonde que está, minha irmã, meu irmão, você que estuda em casa? Aonde que está a sua espera? Descansa no Senhor. E olha o que ele está dizendo ainda no verso 7. Não te irrites por causa do homem. Não te irrites por causa do homem. Há um personagem que todos nós conhecemos, irmão Ronaldo, que quando alguém chega nele, ele fala assim, ó: por favor, mas não se irrite. Hã? Olha o irmão está do seu lado. Por favor, meu irmão, não se irrite. Aí muitas vezes, meu irmão, para que fique esperto aquela pessoa, um outro personagem dele vai assim, então, toma! Tá lá como ele sai e entra lá para dentro. E olha que Deus tem que dar em nós alguns cascudos para a gente compreender que a vontade dele é soberana e ele não fará nada por pressão. Tem gente que está assim: Deus, e aí? Ô Senhor, e agora? Ô Senhor, mas amanheceu, cadê? Ô Senhor, mas ele não faz nada? E cadê? Cadê a resposta? O boletim de hoje é o mesmo de ontem? Por que nada mudou? Não, se eu tivesse levado para lá, tinha resolvido. Cuidado, meu irmão, que você pode tomar um cascudo de Deus e voltar para onde? Para aquele lugar chorando. Porque Deus quer que você descanse e confie nele. E não se irrite por causa do homem. E exatamente por quê? Porque muitas vezes ele prospera em seu caminho. Qual que é o homem que prospera no seu caminho? Aquele que, enquanto você está olhando a causa, preocupado com ela, ele está olhando a solução. Ele está olhando o que Deus pode fazer. Muitas vezes ele nem é de Deus, mas ele sabe que há um Deus que pode fazer tudo. Enquanto eu estou preso a um problema onde Deus parece que não pode fazer nada. Ainda no verso de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Muitas vezes a gente está aqui e vê as prosperidades de pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor. E ao invés da gente se posicionar e manter-se posicionado em Deus, a gente sai da atenção de Deus e fica o tempo todo olhando para o que o ímpio está tendo, para o que o ímpio está fazendo, pelo que o ímpio está conquistando, achando que ele está saindo na frente, achando que ele está ganhando de nós, e a gente muitas vezes está lesado. E eu quero dizer algo para você nessa noite: ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus, meu irmão. Ninguém ganha de Deus. Ele pode sair na frente, mas quando ele chegar lá, talvez ele não alcance o quê? A chegar. Porque enquanto o homem faz muito para ter, muito para conquistar, investe tanto para obter, ele esquece de ouvir uma única voz.
louco. Hoje mesmo impedirei a sua alma. E nós muitas vezes, meu irmão, Deus não vai falar louco, mas Deus vai falar o seguinte: não tribune o seu coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu fui para lá para preparar o seu lugar. Glória a Deus. Preparar o seu. Se tem uma coisa que Deus já fez, meu irmão, foi preparar o. E às vezes a gente está incomodado com vida de outra pessoa. Quando na verdade, meu irmão, eu quero que você saiba aqui nessa noite. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Mas pastor, isso me limita a ter? Não. Isso me restringe a obter? Também não. Isso me impede de conquistar? Pelo contrário. Mas não se apegue a algo que você não vai. Não se apegue em algo que nós não vamos. Tem muita gente se apegando ao que vai deixar. Aonde a traça vai ocorrer. E tudo vai acabar. Há 13 anos atrás eu comprei um carro de 0 km na concessionária. Agora já chegou a hora de trocar. Se eu ficar apegado nele, eu não vou viver o que Deus tem para mim e o melhor carro. Deus tem dado tantas bênçãos para os irmãos, tantas bênçãos para o seu povo, mas Deus vai dizer o seguinte: tudo isso é apenas uma parte do que eu tenho para vocês, porque eu quero dar para vocês 100 vezes mais, porção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante. E a gente fala: não, Senhor, eu só quero essa caneta. E muitas vezes Deus quer te dar um jogo de caneta. Deus quer nos dar tanta coisa, a gente muitas vezes quer se apegar apenas às pequenas. Nós precisamos entender, meu irmão, que o Senhor é aquele que fala conosco todo. E nós não podemos em momento algum endurecer o nosso coração. Em momento algum endurecer o nosso coração. Ainda no verso de número 8, de Salmos de número 37, a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos irritar por causa do homem, mas o verso de número 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará. Tem pessoas que muitas vezes não conseguem se controlar em ver a prosperidade do outro, que faça mal, quando na verdade ele tinha que se alegrar. Se alegrar. Há uma palavra do Senhor que diz, meus irmãos, que não há um justo sequer que mendigue o pão. Deus dará provisão a todos aqueles que são. Hoje pela manhã, meu irmão, eu ganhei, eu sempre falo esse testemunho que Deus pode. Eu ganhei um saquinho de tomatezinho pequenininho, e ganhei também goiaba, e ganhei caju. Fizemos um suco, estava geladinho a cara, para degustar. O meu está separado de vocês tomar. Amém? Comi um pouco do tomate, dividi com o Gabrielzinho. E até ontem eu não tinha nada disso. Aí Deus foi lá e deu. Hoje pela manhã tomamos um café com mandioca da roça. Até ontem não tinha. Deus foi lá e deu. Então, se eu começar a entender que a dependência tem que estar no Senhor, o Senhor proverá cada dia. Proverá a cada dia. Nós temos que entender e saber viver. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, saiba viver a dependência do Senhor. Em Salmos de número 81, Salmos de número 81, nós precisamos da parte do Senhor escutar a voz dele todo dia.
Salmos de número 81, verso de número 11 diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Tem pessoas que não querem mais escutar a voz de Deus. Tem pessoas que a gente prega para ela, a gente fala de Jesus para ela, a gente fala do Evangelho para ela, a gente busca viver o Evangelho para que ela saiba que através do Evangelho nós somos nova pessoa, mas ela não quer ouvir mais a voz do Senhor. Ela quer viver a vida como ela bem entende. E a palavra do Senhor completa dizendo no verso de número 12: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Que tem de pessoas aí vivendo uma vida totalmente diferente do que Deus tem, vivendo uma vida extremamente de dificuldade e complexidade, da qual Deus poderia mudar toda essa sorte, mas as pessoas preferem continuar na teimosia e escutar a voz do Senhor, tornando sobre si rebeldes a Deus. E toda pessoa que é rebelde a Deus, Deus já tem o que fazer e como fazer. Para encerrar, abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo de número 41. Isaías, capítulo de número 41, verso de número 10. O Senhor diz nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha o que ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. E olha o que ele vai fazer: serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Mas para que isso aconteça, meu irmão, nós temos que ser obediente à voz do Senhor. Em Isaías, capítulo de número 30, nós não podemos nos tornar rebeldes, desobedientes. Em Isaías, capítulo 30, verso de número 1, a palavra de Deus diz aqui para nós. Isaías capítulo 30, verso de número 1. Ai dos filhos rebeldes. O que ele está dizendo? Ai dos filhos rebeldes. Diz quem? Diz o Senhor. Que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação. Como é que está a sua amizade? Como é que está a amizade de vocês? Como é que está o convívio, o relacionamento com outras pessoas? Aonde eu e você, cada um de nós, temos que ser sal e luz aqui dessa terra. Como que está a nossa aliança, mostrando que nós estamos desse mundo, não somos desse mundo e não compactuamos com as coisas erradas desse mundo? Onde que está tudo que formos fazer? Apresentar primeiro a Deus e esperar dele uma resposta. E quando ele trouxer a resposta, fazer o que aprove a ele. Porque o texto está dizendo: ai dos filhos rebeldes. Mais uma vez eu externo aqui para os filhos aqui nessa noite dessa igreja. Como é que está a amizade de vocês? Com quem vocês têm caminhado? Com quem vocês têm se relacionado lá na faculdade, na escola, lá no trabalho? Você que é um empregado, como é que está a relação de você para com o seu empregador? Ou você está conspirando um motim junto com os outros para prejudicar aquele que está te dando uma oportunidade de trabalho? Como é que está você diante de uma eleição que está prestes a chegar no próximo ano e a sua consciência para querer ver o Brasil melhor? Como é que está você em planejar a sua vida para ter uma vida aprovada primeiro pelo Senhor, ou está querendo ir por essa linha de influenciadores aí que não trazem nada do que tange a salvação de Cristo Jesus? E você que é idoso, você que é mais velho, você que está há muito tempo na caminhada, como é que está o seu devocional no Senhor em estar aconselhando aqueles que estão novos chegando aí? E você que é mulher, como é que você está se posicionando dentro da sua casa como uma esposa da qual a Bíblia diz que você tem que ser sábio?
e não matou para destruir com as suas próprias mãos. Você que é homem, como é que está o governo da sua casa, com a sua atitude de responsabilidade e a chamada a uma responsabilidade de se entregar pela sua família aquilo que Deus confiou a você? Como é que está essa igreja em reconhecer que o Senhor está voltando e nós temos que nos preparar para poder ir com Ele, porque aqui nós não vamos mais ficar, e aos que ficarem não vão mais subir em uma segunda oportunidade. A hora é agora, fala para o irmão profissional. Meu irmão, a hora é agora. A hora é agora. Ou você vai ou você não vem. Fica de pé em nome de Jesus. Na próxima terça-feira, meu irmão, nós vamos ter aqui culto de ensino da palavra de Deus. Na quarta-feira, GC lá na casa do irmão Ronaldo, juntamente com a irmã Maria José. Na quinta-feira, GC de mulheres, GC de homens. No domingo, escola bíblica dominical, à noite, culto de celebração, e na sexta-feira, por tarde da oração, às 15 horas. Continue orando e clamando pela vida da Verônica Almeida Gonçalves, porque para os médicos eles disseram aquilo que realmente eles tinham que fazer. Eles disseram que agora ela depende de um milagre, e agora eles disseram a verdade. Por quê? Porque nós vamos clamar ao Deus de milagre. Mas saiba que a vontade soberana ela é do Senhor. Se Ele disser sim, será sim. Mas se Ele disser não, será não. Mas se Ele disser espera, vamos esperar. Por quê? Porque o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Se fortaleçam umas às outras, se fortaleçam uns aos outros. Orem por esse Brasil, orem por essa cidade, orem por cada governança aqui e todo o corpo empresarial, orem por todo esse país, orem pelos que estão desigrejados, pelos que estão desviados, porque o Senhor está voltando. Esse calor que nós estamos sentindo não tem nada a ver com o calor que muitos sentirão lá e será eternamente. E esteja em oração, porque nós estamos aqui vendo um projeto, estamos avaliando, de colocarmos aqui nesse tempo, enquanto o outro fica pronto, um ar condicionado. Aleluia! Pode contribuir para nos ajudar. Essa semana conversaremos com algumas pessoas e vamos ver como é que essa viabilidade vai trazer, porque o que tiver de ser melhor para que nós possamos cultuar o Senhor da melhor forma possível para Ele, assim nós faremos, porque para Deus nós daremos o melhor. Amém, queridos? Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, e você diz amém. Cumprimento o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de